Amém. Nós vamos falar sobre raízes, né? Só tá o tronco ali. Eu pensei que ele ia colocar assim umas raízes assim aéreas expostas. Falei assim, não, irmão, vai dar aquela viajada assim, né? Mas ficou bom. Ficou legal. Tá de fora, tá te zoando. Foi benção, obrigado, viu, querido? Obrigado pela exposição. E fez hoje, né? Eu passei, era meio-dia, né? O tema, mas ficou bonitão, gostei. Amém. Nós vamos falar sobre raízes, né? A Bíblia, ela usa muitas figuras de linguagem para trazer ensinamento, né? Para comunicar valores, princípios, virtudes. E se nós observarmos atentamente a palavra de Deus, nós iremos notar que em vários momentos, em vários trechos dessa palavra, através de homens diferentes, a Bíblia ela faz uma comparação entre a nossa vida, entre o ser humano e as árvores. E nós vemos Deus dizer que nós seremos como árvores plantadas. Nós vemos a palavra de Deus dizer que nós, seremos árvores frondosas, de copas, de largas copas, de raízes profundas. Em alguns momentos a Bíblia, ela nos compara a origem dessas árvores, que são as sementes, E lá no Salmo 1, eu queria te convidar a abrir no Salmo capítulo 1, verso 3. Salmo capítulo 1, verso 3. Ele faz um exemplo muito relevante dessa comparação entre homens e árvores. Ele diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, ou no tempo certo, em algumas versões. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então está falando sobre uma árvore que ali nasceu por acaso, não é isso? Não, ele está dizendo sobre uma árvore que foi propositalmente plantada num determinado local, assim como nós, como pessoas, nós somos plantados, somos colocados em determinados locais, em determinadas igrejas, em determinados ministérios, pela vontade de Deus. Então essas comparações, nós vamos meditar ao longo da noite, elas chamam a nossa vida, a nossa atenção para aquilo que Deus, Ele deseja fazer da nossa história, da nossa vida. Outra comparação bastante relevante, nós encontramos lá em Ezequiel 47, vai lá em Ezequiel 47, eu não vou entrar agora, não vou meditar, mergulhar nesse versículo agora, nós vamos falar um pouquinho sobre eles, mas eu queria que você entendesse que essa comparação ela é muito plausível na palavra de Deus. Então Ezequiel 47, no verso 12, o profeta Ezequiel, ele fala a respeito do rio que sai do trono de Deus, do templo de Deus, e no verso 12, especificamente no verso 12, ele faz uma alusão, ele faz um relato de como seriam as árvores, de como se comportariam, de como cresceriam as árvores regadas por essas águas. Então Ezequiel 47, 12, ele diz: e junto ao rio, à sua margem, de um lado e de outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Então você deve estar perguntando, mas cadê as raízes? Daqui a pouco. Nós precisamos entender primeiro a árvore, Então Deus está dizendo que ao longo deste rio, no trajeto deste rio, e o trajeto do rio de Deus não é um trajeto geográfico, como a gente vai aqui no Tejuco, aqui a gente olha lá o rio, e tem uns acidentes geográficos, o rio ele se molda aos acidentes geográficos, e ele vai até alcançar, desaguar num rio maior, e esse rio maior tem o seu trajeto que deságua no mar. Mas o rio de Deus, ele não é um trajeto geográfico. O rio de Deus flui ao longo da história humana. Então, quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou as coisas visíveis e invisíveis, o rio de Deus já emanava do seu trono, e o seu trajeto era ao longo de
toda a história humana. Então, ao longo de toda a história humana, né, ali na sua nascente, que é o limiar do templo, o seu curso, que é a história humana, e o lugar onde o rio deságua, que não é no mar, mas é na eternidade. Ao longo de toda essa história, no trajeto deste rio, do curso humano, Deus plantou à margem desse rio pessoas. Amém? Hoje nós estamos plantados à margem desse rio. Amém ou não? Amém? Então, essas árvores são árvores de todos os tipos, de todas as espécies, não uma única árvore, né? Não uma única pessoa, não um único estilo de gente, mas gente de todos os estilos, de todas as raças, de todos os povos, de todas as línguas, gente de tudo quanto é tipo e estilo, de tudo quanto é gosto. Ao longo da história humana, Deus foi plantando pessoas à margem desses rios, desse seu rio, né? Pessoas que ali viveram, pessoas que ali se alimentaram da vida que flui desse rio. Nós fomos plantados à margem do rio de Deus para nos alimentar deste mesmo rio. E a palavra de Deus diz que o rio de Deus produz o quê? Produz vida. Amém? É um rio de vida, é um rio de virtude, é um rio de bênçãos, mas não bênçãos materiais, bênçãos para a vida. E nós, plantados, né, crescendo, nutridos à margem desse rio, nós precisamos nos alimentar dessa mesma vida que flui de Deus. Estava conversando com o pastor Lúcio no início do culto, né? Nós estávamos comentando a respeito lá do Setembro Amarelo, né? Das depressões, do suicídio, e nós estávamos comentando que essa geração, uma geração tão angustiada, tão aflita, né? Pessoas ali, crianças, né? Eu estava citando para ele o exemplo de uma coleguinha da Maria Eduardo, de 10 anos, tomando remédio para ansiedade, que estava ansiosa. Então pessoas ali que angustiadas, oprimidas, aflitas, depressivas, tentando ali às vezes o suicídio. Por quê? Mesmo dentro da igreja, porque estão plantados à beira do rio, mas não estão bebendo da fonte que é Deus. Estão bebendo de outras fontes, de outros veículos, estão plantadas neste solo, né, à margem do rio, mas não se nutrem daquilo que vem do rio de Deus. Elas se abastecem de tudo quanto é porcaria que está ao seu derredor, mas não da fonte que é o rio de Deus. E por isso nós temos uma geração de suicidas, de depressivos, de ansiosos, porque não estão se alimentando de Deus. Porque o rio de Deus produz vida e não a morte. Então nós vemos ao longo da história pessoas de tudo quanto é tipo se levantando, plantadas por Deus no decorrer do curso desse rio. Nós entendemos através do versículo aqui 12 de Ezequiel 47 que a humanidade, não nós, mas a humanidade teria acesso aos frutos que Deus produziria através da nossa vida. Os frutos que nós geramos não são para nós. As virtudes, os dons, os talentos que emanam de você, que se manifestam da sua vida, não são para você se alimentar. Você já viu alguma árvore, o galho de uma árvore movendo para plantar um fruto, pegar um fruto dela mesma e enfiar na boca da árvore? Você não vai ver isso, porque o fruto que a árvore gera não é para ela, é para todos que estão ao redor da árvore. Então os frutos que nós geramos, que nós produzimos ao longo da nossa vida, não são para nós. E a razão às vezes da gente estar frustrado é que a gente quer comer daquilo que a gente tem produzido, que a gente quer ver retorno daquilo que a gente tem gerado, que tem vindo de Deus na nossa vida. E nós queremos às vezes um retorno, nós queremos um reconhecimento, nós queremos uma posição, nós queremos alcançar algo daquilo que nós geramos, mas o fruto não é nosso. O alimento da qual nós nos abastecemos é Deus, e não os frutos, porque os frutos são para matar a fome daquele que tem fome. Amém? Então a razão das vezes nós estarmos ansiosos, angustiados, desesperados, frustrados com Deus, com a igreja,
com a liderança, com pessoas, é porque nós queremos comer de frutos que não são nossos, que não são para nós. Nós queremos comer daquilo que nós temos produzido aqui dentro. Ninguém me reconhece, ninguém me vê, ninguém me dá oportunidade, porque tem se alimentado da coisa errada. Porque quando nós nos alimentamos de Deus, da vida que flui do rio de Deus, nós somos bem resolvidos, nós ficamos tranquilos, porque os frutos que nós estamos fazendo não são para nós, são para aqueles que têm fome, daqueles que às vezes têm sede de Deus, e vão saciar sua fome e sede naquele suco daquele fruto, vão matar sua fome na polpa daquele fruto, suprindo no seu interior a fome espiritual, a sede espiritual de Deus. Amém? Outra coisa importante, que não haveria para essas pessoas escassez. E o que nós vemos às vezes no reino de Deus são pessoas que estão secas, sem folhas, sem frutos, são árvores secas plantadas à beira de um rio de vida, porque elas não têm absorvido, elas não têm se nutrido daquilo que vem de Deus, as suas folhas murcharam, secaram e caíram. E elas vivem uma vida aquém da vontade de Deus, elas são incapazes de frutificar, porque elas não permitem que a vida flua no seu interior. Elas querem se alimentar de tudo que esse mundo tem para dar, mas elas não buscam na verdadeira fonte, que é Deus, os nutrientes, os valores, os princípios, a razão da sua vida. E aí nós entramos nas raízes, porque lá ele diz que nós seremos uma árvore plantada, e para sermos uma árvore plantada, nós precisamos de raízes, para que essa árvore se afixe no chão, para que ela se estabeleça. O que acontece quando uma árvore cresce demais e não tem raiz? Ela tomba, ela se torna, a sua copa, os seus troncos se tornam tão pesados, que ela não consegue se manter de pé, então ela enverga, ela cai, ela morre. Muitos e muitos cristãos têm morrido na fé, porque não possuem raízes aprofundadas em Deus, estão crescendo muito no seu exterior, estão crescendo muito na sua aparência, na sua estatura, mas não estão crescendo aonde realmente importa. As raízes são a parte mais importante de uma árvore. As nossas raízes na fé, as nossas raízes espirituais são a coisa mais importante na nossa vida. É através das raízes que a água é absorvida. É através, meu irmão, da nossa profundidade espiritual que a nossa fé, ela cresce, ela se estabelece, ela se renova, ela se fortalece. Se nós não aprofundarmos em Deus, nós vamos morrer na fé. Quero te fazer uma pergunta: como é que estão as suas raízes em Deus? Porque a árvore, ela não se mantém por si só. A árvore, ela precisa do solo, ela precisa da água, ela precisa da raiz, que a raiz chegue até onde estão esses nutrientes e essa água. E isso está falando de algo progressivo. Nenhuma árvore cresce do dia para a noite, a não ser naquela história de João e o pé de feijão, que o cara joga uma sementinha na água, do dia para a noite, um pé de feijão que chega até o céu. E profundo, porque senão cairia, senão não atingiria o céu. Mas na vida real isso não acontece. Na vida real nós precisamos de tempo para que as nossas raízes cresçam, para que as nossas raízes se tornem fortes, para que as nossas raízes consigam alcançar o local espiritual, a gente consiga alcançar em Deus aquilo que nos mantém, que mantém a nossa fé alicerçada e profunda, porque nós precisamos de um conjunto de coisas para sobreviver na fé, de coisas da parte de Deus. Nós precisamos estar plantados no lugar certo. Deixa eu te fazer uma pergunta: essa igreja é o lugar certo para você? Pastor Lúcio vai falar assim: me aperta não, pastor. Mas você sabe por quê? Porque às vezes a gente parece galinha no puleiro, pulando de lugar para lugar. E uma vez eu ministrei no coração do meu irmão, falou assim: galinha que fica de puleiro em puleiro, o ovo quebra, porque não é que ela botar o ovo cai no chão. A galinha, para ela procriar, ela precisa de um ninho, um lugar onde ela pare.
ela bote o ovo ali em um lugar que seja quente, onde ela possa fazer com que aquele ovo fecunde, e o pintinho nasça dentro daquele ovo ali. Para a gente crescer, a gente precisa parar num lugar e firmar raízes. Então eu não sei como é que está a sua situação, se você está igual galinha no puleiro. Eu vou ali, eu vou aqui, eu vou lá, eu vou cá, eu vou ciscar ali. Não, está acontecendo um mover ali, eu vou lá na outra igreja. Não, está acontecendo um mover, agora tem um show lá, agora tem um pastor pregando. Sabe o que vai acontecer? Você vai morrer. Porque Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para fixar um lugar. E onde Deus nos planta, meu irmão, a gente tem que ficar. Tem muita gente morrendo, porque Deus planta no lugar, eu vou para outro lugar. Não gostei do que foi falado. Eu vou procurar alimento no outro lugar. E aí ele se transplanta para outro solo. Mas de repente o lugar que ele está não é onde Deus quer. É árido, não tem água, é seco, e ele morre na fé. Quantos não morreram assim? Quantos que nós não conhecemos que ficaram ao meio do caminho? Então nós não podemos pensar que nós temos o direito de nos transplantar para onde nós queremos. Eu tenho 21 anos de sal da terra, 24 de conversão, 2018, 24 de conversão. Alguns irmãos perguntam assim: você não visita outras igrejas? Não. Mas você não quer saber o que está acontecendo na outra igreja? Não interessa, porque eu estou onde Deus me plantou. E onde Deus me plantou, eu sei que eu tenho tudo que eu preciso para me crescer e viver na fé. Eu não preciso, como diz, ficar ciscando em outro quintal. Eu tenho que entender para que Deus me chamou, o propósito da minha vida, e firmar minhas raízes de maneira que eu consiga, aonde Deus me plantou, produzir frutos que gerem vida. E a gente fica achando que igreja é uma corrida de onde eu posso alcançar mais rápido aquilo que eu desejo. Meu irmão, você não vai alcançar nada desse jeito, você vai alcançar a sua morte. Porque nós precisamos parar. A árvore não tem pé, ela tem raízes, e as raízes precisam se aprofundar. Amém? Salmo 36, 9, ele diz assim: pois em ti está a fonte da vida, graças à luz, graças à tua luz, vemos a luz. Deus é a fonte que gera vida em nós. Não é essa igreja, não é o pastor Lúcio, não é o irmão que está do seu lado, não é a denominação que você convive, é Deus. Porque tem gente que está aqui morrendo, porque suas raízes estão firmadas numa estrutura humana. Irmão, isso aqui é uma estrutura humana. A vida está em Deus. Isso aqui é importante. Amém? Onde se reúnem os irmãos, ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Isso aqui é importante. Mas a vida está em Deus, e é ali que você precisa se alimentar, Nossas raízes em Deus são garantias de sobrevivência, crescimento, firmeza e produtividade. Quando a semente germina, ocorre um crescimento para cima, não é isso? Tronco, galhos, folhas, flores, frutos, mas também ocorre um crescimento para baixo. O cedro do Líbano, ele cresce da mesma proporção que ele está crescendo para cima, ele cresce para baixo. E assim devemos ser nós. Na mesma proporção que diante dos homens nós crescemos, em Deus nós também temos que crescer, nos aprofundar na nossa intimidade com Ele. Porque senão nós vamos morrer, nós vamos cair no meio do caminho, nós vamos tombar. Na hora que vierem as lutas, as tempestades, nós vamos tombar. Porque nossas raízes são baixas, são rasas, Nossa vida não pode ser algo exterior, mas precisa ser primeiro algo interior. Porque às vezes aqui todo mundo é bonito, todo mundo é cristão, todo mundo é 100%, todo mundo é fervoroso, levanta, dá glória a Deus, bate palma, mas em casa, ser sua mulher, seus filhos, no trabalho, ser seu patrão, seus amigos, e em casa, você e Deus, como é que é? Porque aí, meu irmão, quando nós estamos sozinhos com Deus, é onde nossas raízes crescem, se aprofundam nele. Isaías 40, 24, ele diz assim: eles serão como plantas que brotaram há pouco e quase não têm raízes,
Quando Deus sopra neles, eles murcham, e a ventania os leva para longe como se fosse palha. Sabe o que é isso? Gente que não tem raiz, gente que não está profundo em Deus, gente que as suas raízes não mergulharam lá nas profundezas ocultas de Deus, e dali tira o alimento espiritual para a sua vida, para que possa crescer, para que possa produzir bom fruto. Não é temporão não, é fruto no tempo certo. E às vezes a gente fica enfatizando que a árvore produz. As igrejas têm mania disso. Ó, irmãos, tem que produzir fruto. Ó, irmãos, tem que ser uma árvore frondosa. E aí a gente esquece de dar ênfase na raiz. Em todos os aspectos da nossa vida, a gente sempre valoriza o que é aparente. O cara vai casar com a mulher, o que ele pensa? Tem que ser bonita, tem que ter corpão. É assim ou não é, moçada? Aí os espiritual, não, irmão, imagina, misericórdia. Para cima de mim? É tudo aparente, mas ele não quer saber do caráter, da personalidade, da honestidade, da integridade, se crê ou não no Senhor. A primeira coisa que ele preocupa é atender o requisito aparência, atendeu. Aí depois a gente vai ver as raízes. É tudo aparente. O cara está andando de Civic Zero na rua, aparência de prosperidade, mas as 258 parcelas, ninguém vê, tudo atrasado. O carro já está com busca e apreensão, ele só pode andar à noite porque o pessoal não pega. Tudo aparente. E aí a gente traz isso para a vida cristã. A gente começa a viver uma vida aparente aqui, como irmãos, a levantar nossa mão, a louvar a Deus, a agradecer ao Senhor. Mas quando o culto acaba, acaba a nossa profundidade, acabou. Foi na semana, me reabasteci. Que nada, irmão, não é o suficiente. Então nós precisamos ver aquilo que é interior, aquilo que não é aparente. Jesus, ele detonava os fariseus por isso. Ele falava para os fariseus que as orações, os jejuns, as esmolas que eles faziam era só em público, porque eles queriam aparecer e mostrar para as pessoas que eles eram muito bons. E quando Jesus ministra aos discípulos, eles falam: olha, ninguém fique sabendo das esmolas que vocês dão, ninguém ouça as orações que estão fazendo. Pelo contrário, é melhor vocês fazerem ela em secreto, porque em secreto vocês vão rasgar o coração diante de Deus e vão mostrar aquilo que realmente está no seu interior, e aí Deus vai poder produzir cura e vida no interior de vocês. Então aqui é muito bom as orações públicas, o louvor em conjunto, mas é na sua casa, é na intimidade, é naquele momento a sós com Deus no seu quarto, que realmente vai produzir crescimento na nossa vida. Amém? É rasgando o coração. Deus, eu sou um desgraçado mesmo, um hipócrita, um mentiroso, um falso, um soberbo, um orgulhoso, um vaidoso, um prostituto, um mentiroso, um safado. É ali, irmão, quando a gente confessa o nosso pecado, que Deus produz perdão na nossa vida e cura o nosso coração. Porque aqui ninguém vai virar para o outro e vai falar assim: eu adulterei ontem, eu roubei as moedinhas do pão. Porque aqui todo mundo vai falar para o outro, vai olhar para o outro e falar assim: Jesus é uma bênção na minha vida, está tudo bom. Como é que está lá na sua casa? Maravilha, todo mundo espiritual, irmão, todo mundo. Mas é ali no seu quarto, clamando a Deus, reconhecendo suas misérias, que Deus vai produzir na sua vida algo profundo, que ninguém pode roubar. E se às vezes na sua vida as coisas não estão boas, é porque às vezes você está vivendo muito de aparência. Nossa, está acabando meu tempo já. Misericórdia, esse relógio está adiantando. Vou adiantar aqui. Lucas 8,13, ele fala assim, ele fala sobre a semente que foi plantada em vários solos. Ele fala assim: os que estão sobre a pedra, as sementes que caíram sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. No tempo da tentação, da tribulação, não aguenta a pressão, porque não tem onde se sustentar. Meu irmão, se você ainda não, você está chegando aqui, quem está chegando mais recente aqui na igreja, nos último mês, boa notícia para você: se aprofunda em Deus, porque as pancadas vão vir.
E vem mesmo. Porque tem gente chegando às vezes no reino de Deus pensando assim: nossa, agora tudo vai dar certo. Vai nessa. Vai nessa. As lutas são mais acentuadas, porém a graça de Deus é mais abundante, amém? Mas as lutas vêm, e nós só nos mantemos firmes na presença de Deus, alicerçados nele. Porque no dia, meu irmão, há alguns anos atrás, nós fizemos uma série lá na igreja, as 4 estações. E as árvores, elas são muito bonitas no verão e na primavera. Frutos, flores, folhas, sombra. Mas também vem sobre a nossa vida o tempo de inverno e de outono, de escassez, de folhas se secando, caindo. E nos países mais ao norte, né, onde o inverno mais é rigoroso, as árvores parecem que morreram. Porque as folhas caem, não tem fruto, não tem flores, não tem mais nada, é só galho seco. Mas as raízes estão tão profundas naquele solo congelado, que ela consegue tirar os nutrientes da onde ela menos espera. E ela se mantém viva para a próxima estação. Então a nossa vida é assim. Vão vir as lutas, vão vir as tribulações, vão vir as angústias, vão vir as aflições. A gente às vezes vai ficar incapaz de gerar fruto, não vai ter nada de bonito na nossa vida, vai ser uma desgraceira só. Mas quando isso passar, nós vamos ter raízes profundas em Deus, para florescer novamente, para encher a nossa vida de flores, de folhas, e poder frutificar no Senhor, amém? E a gente vê isso na vida de Jó. Jó capítulo 14, versículo 7, versículo 9. Vou correr aqui senão não dá tempo. Ele diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cesse os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra, e morra o seu tronco no pó, contudo, ao cheiro das águas brotará, e lançará ramos como uma planta nova. Aqueles que estão plantados à beira do rio de Deus e dele se alimentam, ainda que as coisas estejam ruins, com aparência de morte, Deus fará no tempo certo brotar novamente ramos novos na sua vida, amém? Porque a morte, meu irmão, o desespero, a angústia, a aflição não alcançará a nossa vida. Então Deus permite, meu irmão, que às vezes a gente perca aparentemente no exterior, mas no interior a gente vai continuar vivo em Deus, amém? É nessa hora que nós conhecemos quem realmente é ou não de Deus. É na hora da porca torcer o rabo, é na hora do negócio ficar difícil, arrochado, apertando de todos os lados, é murro chegando de tudo quanto é lado, na tentativa de nos derrubar. E é nessa hora realmente que nós nos conhecemos em Deus, o quão profundo nós estamos em Deus. Porque essas coisas, elas podem até nos ferir, elas podem vir até balançar a árvore, mas ela não vai cair. Porque Deus é que a sustém, Deus é que a mantém. Então a partir de hoje, gaste mais tempo naquilo que ninguém está vendo. Para de perder tempo em querer mostrar quem você não é, em querer aparentar uma vida espiritual que você não tem, e começa a buscar em Deus uma vida espiritual que você precisa ter, para que você cresça e Deus apareça através dos seus frutos. Quantos querem ser uma árvore frutífera em Deus? Então trabalhe para isso acontecer. Mas não é trabalhar para mostrar serviço, não. Trabalhe em Deus, em jejum, em oração, em meditação na palavra. E sabe o que é meditar na palavra? É ler, meu irmão, e deixar isso fazer uma introspectiva no interior do seu coração. É a palavra de Deus te confrontar ali, separar junto e medula, falar assim: muda. Porque tem gente que conhece a Bíblia de cabo a rabo, conhece mais do que eu. Uma vez o cara chegou assim: fala, pode perguntar qualquer versículo aí, eu sei de cor salteado. Eu perguntar para ele tal. Aí eu cheguei, no início da minha conversão, cheguei desanimado na igreja, pro irmão, falei assim, levei uma surra de Bíblia de um cara que não é crente. O irmão falou assim: e aí? Eu falei: não, eu me senti tão envergonhado. Eu falei: por quê? Não, porque eu perguntava, ele falava tudo, eu não sabia. Aí o irmão me perguntou: você perguntou para ele de tudo que ele sabe, o quanto que ele vive? Eu falei: não. Falou assim: então não adianta ele conhecer nada, porque o que ele conhece não é vida no interior dele. Então não adianta você conhecer, você tem que viver. Então deixa essa palavra entrar para dentro,
ser um nutriente para a hora da aflição, porque na hora da alegria ninguém precisa de nutrientes, você está abastecido. No tempo das vacas gordas, está tudo bem, mas é no tempo das vacas magras que você precisa do necessário para crescer, para se levantar. Esse dia eu estava orando pelo meu concunhado, que era aniversário dele. Eu falei: ô Senhor, traz o tempo das vacas gordas, né, na vida dele. Aí o meu sobrinho ali de 5 anos falou assim: por que você falou vaca na sua oração? Vai explicar para uma criança, né? Aí eu expliquei para ele. Mas quando tudo está bem, está bem, está como devia estar. Mas essa estação, esse momento na sua vida vai passar e vai vir um tempo que as coisas não vão estar boas. E aí, irmão, faz toda a diferença estar em Deus. Minha vida já passou por altos e baixos em todas as áreas, na espiritual, na familiar, na financeira. E se eu não estivesse alicerçado em Deus, eu não estaria aqui hoje. Então eu falo com propriedade de alguém que já viveu muitas coisas. Eu sei que há outras coisas que eu vou viver que eu não vivi ainda. Talvez coisas muito mais difíceis, né, do que eu já vivi até hoje. Mas eu tenho certeza que se minhas raízes realmente estiverem profundas em Deus, nenhuma dessas coisas vai me tirar de onde Deus me plantou. Então que você leve essa palavra para sua casa, você se alimente dessa palavra, para que você, através desse profundo amor de Deus, Ele te conduza a frutificar a 100 por 1, e bons e permanentes frutos. Amém? Vamos ter uma palavra de oração.